Imagina essa cena. Senta um cliente na sua frente e te diz que fechou uma negociação. Aí você pede para ver o contrato e ele te diz que nada. Aqui é no fio do bigode. Nesse momento você tem duas opções. Ou você senta e chora, porque apesar de muito provavelmente o seu cliente ser o tipo de pessoa que para ele a palavra tem tanto valor quanto uma assinatura, você sabe que contratos verbais não raras vezes dão problema. Ou a sua segunda opção é ficar comigo, assistir esse vídeo até o final e ter argumentos para convencê-lo de assinar um contrato imediatamente. O meu nome é Thalita Monareto, eu sou advogada especialista em operações societárias e contratos empresariais. Hoje eu vou te contar a história de Ray Kroc e dos irmãos McDonald's. Apesar da rede de restaurantes divulgar que o Ray Kroc é seu fundador, essa não é a realidade. Os fundadores do McDonald's foram os irmãos Richard e Maurice McDonald, que tiveram a ideia mais revolucionária da indústria alimentar, mas também fizeram a pior negociação da indústria. Os irmãos McDonald's venderam o negócio para Ray Kroc, que na época era um representante comercial responsável pelo plano de expansão das lojas, por 2,7 milhões de dólares, mais 0,5% de distribuição de lucros anuais. Se você tiver interesse nos detalhes dessa história, você pode assistir o filme Fome de Poder, ou melhor ainda, você pode ler o livro que tem esse mesmo título aqui no Brasil, Fome de Poder, para você não ficar na sua cabeça que o Ray Kroc é tão mau caráter que é quase uma espécie de recepcionista do inferno. Mas não é bem assim. No filme, os irmãos foram pintados como pobres vítimas e não como homens que devem ser responsáveis pelas suas escolhas. Mas esse não é o ponto desse vídeo. O precioso detalhe de toda essa história é que parte da negociação foi feita através de um handshake deal, que são aqueles acordos selados através de um aperto de mão, ou seja, o famoso acordo verbal, contrato verbal, aceito em alguns estados norte-americanos como a Califórnia, onde aconteceu a negociação. Aqui no Brasil, os artigos 104 e 107 do Código Civil aceitam contratos verbais, desde que a lei não exija forma especial ou prescreva uma instrumentalização diferente para a negociação. Por exemplo, a formalização da propriedade de imóvel no Brasil é feita através da escritura pública. Os contratos administrativos no Brasil só podem ser escritos. E por outro lado, trazendo aqui para o direito societário, acordo de acionistas de sociedade anônima, para ser considerado pela companhia, precisa estar arquivado na sua sede, de acordo ali com o artigo 118 da Lei da Sociedade Anônima. Mas, apesar de válidos, o grande senão desse tipo de contrato é o meio de prova dessas negociações. No caso da operação de venda do McDonald's, aconteceu que o valor de 2,7 milhões de dólares estavam previstos no contrato escrito e foram pagos aos irmãos por Ray Kroc. Mas o acordo sobre a distribuição de lucro foi feito apenas através do handshake deal e a porcentagem de 0,5% nunca foram repassados aos irmãos. De um lado se diz que o percentual foi acordado e do outro lado Ray Kroc garante que parte da distribuição dos lucros nunca fizeram parte da negociação e não existiam testemunhas. Um bom contrato escrito serve para definir todas as regras que envolvem a negociação e traz mais garantia do que aquilo que foi combinado entre as partes vai ser cumprido. Você imagina só, hoje o McDonald's vale 20 bi, 6 bi de lucro em 2022, 5% não tá ruim, né? Por isso que contratos verbais, apesar de permitidos, definitivamente não são indicados. E quanto maior a operação, mais inapropriado ele se torna. Esse caso do McDonald's é quase uma hipérbole retórica, já que é o maior exemplo de operação contemporânea feito no mundo dos negócios através de um acordo verbal. E não dá para falar que deu certo. Agora, se você não conseguir convencer o seu cliente em fazer um contrato escrito, eu vou te deixar aqui 3 dicas para que essa relação seja mais segura. A primeira é a prova testemunhal. Se tiver alguma testemunha que presenciou a negociação, você pede para que ela relate o que ela viu, o que ela ouviu. E depois, essa pessoa pode testemunhar em juízo e você pode inclusive anexar esse relato no processo, caso chegue no judiciário. Grave todas as mensagens que foram feitas por dispositivo eletrônico,
Conversa de WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, por exemplo. Faz uma ata notarial, peça para o seu cliente, né? Fazer uma ata notarial dessas conversas que demonstra aquilo que foi pactuado entre as partes. Tem uma alternativa que eu quero deixar para vocês, plataformas como a Verifact, que podem substituir as atas notariais, elas têm um custo muito mais acessível para o cliente, é rápido e funciona super bem. Eu vou deixar aqui o vídeo da descrição dessa plataforma que eu citei, para que fique mais fácil para você conhecer também esse serviço. E por último, arquive todo e qualquer documento que comprova a negociação. Comprovante de pagamento, nota fiscal, registro do valor comercial do objeto do contrato, tudo que for lícito para que se demonstre aquilo que foi acordado. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, tanto a instruir seu cliente quanto a agregar conhecimento para você, curte e se inscreva no canal. Até o próximo!